Olá pessoal, com essa videoaula a gente inicia uma série de estudos sobre razões trigonométricas. Essa é uma das áreas mais antigas da humanidade. Falar em razão trigonométrica é falar no Egito, você passa pela Babilônia, Mesopotâmia, passa pela Grécia Antiga. Vários foram os povos que se utilizaram desse conhecimento para elaborar grandes construções. Tanto na antiguidade quanto modernamente é impossível você imaginar essas grandes construções, toda a engenharia, sem passar pelo conhecimento de razões trigonométricas. E modernamente, razões trigonométricas está ligada a um tema bem atual que é acessibilidade. A acessibilidade, ela diz respeito a quaisquer pessoas que tenham dificuldade de enveredar por alguns locais. Então, ela é ligada principalmente às pessoas que têm mobilidade reduzida. A definição de pessoa com mobilidade reduzida é aquela pessoa que, de forma temporária ou permanente, tem limitada a sua capacidade de se relacionar com o meio e de utilizá-lo. Então, a gente pode entender como pessoa com mobilidade reduzida as pessoas com deficiência, as pessoas idosas, as pessoas obesas e também os gestantes, né? Entre outros. Então, são pessoas que por qualquer motivo elas têm dificuldade de se movimentar, mesmo não sendo portadoras de deficiência. Então, para que todas as pessoas, sejam deficientes ou não, elas possam frequentar os mesmos lugares e usufruir dos mesmos bens e serviços, né, é necessária a implementação de meios que possibilitem o acesso de pessoas com alguma restrição de mobilidade, né? Então, as rampas, elas são um recurso que a gente pode utilizar, a gente pode construir para facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida. Então, essa substituição de degraus por rampas de baixa inclinação, né, a implementação também de sinalização, seja ela horizontal ou vertical, né, ou sonorizada, também há sinalização que é sonorizada, e remover barreiras, em geral, elas são intervenções interessantes para facilitar o acesso de pessoas que têm essa mobilidade reduzida, né? E as rampas, elas constituem uma alternativa a essa construção de escadas, quando se quer vencer um desnível entre duas superfícies planas e facilitar o deslocamento de cadeirantes, né? Pessoas com mobilidade reduzida, carrinhos de bebê, malas e etc. Então, a grande vantagem da rampa é essa. Uma rampa garante a circulação mais ágil e não requer tanta atenção no deslocamento se comparada a uma escada. Então, ainda falando sobre mobilidade, né, há um decreto em São Paulo, o decreto municipal 45.904. Ele é 19 de maio de 2005 e ele fala que toda aquela declividade, todo aquele declive, aquela rampa de acesso que tiver uma inclinação acima de 8,33%, ela é considerada inadequada ou uma rota que não é acessível, ela é assim classificada, né? Toda construção de rampas hoje ela obedece a esse limite para estar dentro dos padrões legais, né? Ela não pode ter inclinação maior do que 8,33%. Mas o que significa uma declividade de 8,33%? A declividade de uma rampa é a razão entre o desnível a ser vencido e o comprimento horizontal da rampa, como mostra a figura seguinte. Então, declividade nada mais é do que a divisão, a razão entre o desnível, que você quer vencer entre duas regiões planas, tá? E o comprimento horizontal, o deslocamento horizontal, que você tem que fazer para poder vencer esse desnível. Então, podemos pensar na declividade de uma rampa como a razão entre o deslocamento vertical e o deslocamento horizontal, experimentados ao se caminhar sobre a rampa. Então a gente pode chamar declividade de desnível, o valor do desnível, dividido pelo comprimento horizontal da rampa, ou em outras palavras, a gente pode também falar que declividade é o deslocamento vertical pelo deslocamento horizontal. Olha uma situação real aqui, gente. Nós temos uma estrada na Europa. Um ciclista está trafegando por essa estrada e ele está subindo a montanha. Essa estrada fica numa montanha, tá? E há uma placa indicativa de que a inclinação, a declividade
dessa montanha é de 15%. Em termos práticos, o que quer dizer isso? Para a gente poder entender também o que significa esse 8,33% daqui. Então, uma rampa que tem inclinação de 15%, primeiro, 15% é uma fração, é 15 sobre 100. Tá? Então, esse ciclista que for vencer essa montanha, esse declive, ele vai passar pela seguinte situação. Cada 100 metros que ele se deslocar na horizontal, ele vai subir na vertical, no desnível, 15 metros. O que é que você tem que observar? Olha, quando ele começa a subir a rampa, ou no caso aqui, quando ele começa a vencer a declividade, né, o que é que vai acontecer? Existe aqui um deslocamento tanto na horizontal quanto na vertical. Observa, quando ele vai subindo, a variação horizontal dele vai ocorrendo. Ele começa a subir e a variação horizontal começa a mudar. E também, ao subir, a variação dele vertical vai mudando, de acordo com a posição que ele está. Então, se você quer medir a declividade dessa rampa ou de qualquer outro desnível, você deve pegar o valor do deslocamento que está na vertical, certo? E dividir pelo deslocamento horizontal. Em breve você vai aprender que a divisão entre o deslocamento ou desnível na vertical e o comprimento horizontal da rampa, a gente chama em trigonometria de tangente do ângulo de inclinação da rampa, ok? Mas isso é assunto para outro momento. Vamos agora ver uma situação real, também envolvendo o ciclismo. A gente tem um trecho de uma prova que aconteceu na França, na região dos Alpes franceses. Então, observem o coeficiente de inclinação em tempo real. Você tem os ciclistas que estão subindo a montanha, e aqui do lado direito da tela aparece o coeficiente de inclinação, a declividade dessa montanha. 12%. Isso quer dizer que para cada 12 metros, né, que ele vai subir na vertical, ele anda 100 metros. Ou, para cada 100 metros na horizontal, ele sobe 12 na vertical.